boa noite. Vamos começar uma série de lives de profissões. Hoje é o primeiro dia aqui do ano de 2021. Espero que esse ano vários jovens entrem e curtem e divulguem para outros jovens e adolescentes essa série tão importante para ter um entendimento sobre as diversas profissões e suas áreas. Então hoje o nosso convidado é uma pessoa muito importante, muito especial, ele se chama Marcelo Menossi e a profissão de hoje é biologia, ciências biológicas, né? Vamos conversar com um biólogo, ele é professor do Instituto de Biologia da Unicamp, também especialista em biotecnologia de vegetal, atuante também na área e especialista do empreendedorismo. Então, é com muita honra que eu vou chamar então o Marcelo, deixa eu conectá-lo, para ele apresentar sobre essa profissão. Está conectando? Bem, tá. Isso. Olá, tudo bom, professor? Tudo bem, tudo bem. Como é que tá? Tudo Um jóia. prazer, viu? Olha, o prazer é meu. Agradeço imensamente essa sua ajuda, esse seu apoio com os adolescentes, com os jovens, enfim, até adultos que necessitam saber um pouco mais, conhecer dessa profissão. E esse material vai ficar guardado, gravado para futuros, né? Para as pessoas usarem mesmo para ter conhecimento, entendimento. Então, eu que agradeço esse apoio e essa ajuda aqui para os jovens. Devo chamar você de professor, doutor? Como que é? Qual que é a sua formação? Bom, vamos lá. Você pode me chamar de você, pelo amor de Deus. Eu sou biólogo formado pela Unicamp, né? Entrei lá nos idos de 86. A gente brinca que a gente até estudava dinossauro naquela época, de tanto tempo que faz, mas eu me formei na Unicamp em 89, e aí eu fui fazer doutorado direto lá em Barcelona, na Espanha, onde eu consegui uma especialização nessa área de genética de plantas, né? Então, de lá, de Barcelona, eu fiquei 4 anos, depois voltei aqui para o Brasil, aqui para a Unicamp, que era o meu sonho, né? Trabalhar na Unicamp. Eu fiquei como pós-doc mais alguns anos. Em 98 eu fui contratado como professor. Aí a gente tem uma progressão na carreira lá. Então, faz bastante tempinho que eu estou na Unicamp. Que legal. Então, é a melhor pessoa para me explicar. Ah, que legal. Então, assim, a primeira coisa que eu pergunto para os profissionais que eu entrevisto é falar e explicar o que é a profissão, né? Porque os jovens estão em busca de informações para tomar suas decisões. Então, a primeira coisa que eu gostaria que fosse explicado é, assim, o que é essa profissão, né? O que é ser biólogo, o que é biologia, ciências biológicas, e como que funciona o dia a dia, né, dessa profissão, desse profissional. Então, Renato, olha, a biologia ela é uma profissão que ela tem vários caminhos que o profissional que se forma em biologia pode seguir, certo? Um deles, que é bem tradicional, é o que eu estou seguindo. Eu me tornei um professor de uma grande universidade aqui no Brasil, certo? Então, o dia a dia de um professor de uma universidade, uma universidade pública como a nossa, que faz bastante pesquisa, porque mais de 90% de todos os experimentos, pesquisa que é feita aqui no Brasil é feita nas universidades públicas. Então, o nosso dia a dia de um professor universitário, ele é extremamente voltado para você bolar experimentos para responder alguma pergunta que tenha um significado importante para você, para a sociedade. Nesse caso, normalmente o que a gente tem, nós temos um conjunto de alunos, pós-graduandos, né, que eles são alunos que já se graduaram em biologia, agronomia, medicina, etc. Eles vêm para os nossos laboratórios fazer os experimentos. Então, cada aluno ele desenvolve um projeto, desenvolve uma pergunta. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que é peruana, que ela está interessada em saber se uma parte do código genético da cana-de-açúcar é importante para a planta ficar tolerante à seca. A gente sabe que tolerância à seca é um negócio importante, que causa muita perda na agricultura, com essas mudanças climáticas, é um negócio que está ficando cada vez mais intenso, os episódios de seca.
Então você faz algumas perguntas dessas. E aí você tem que bolar um experimento e arrumar uma pessoa que vai fazer aqueles experimentos, que a gente atua como orientador, né? Então um projeto desse leva 2 anos, 4 anos. Então um professor universitário, ele essencialmente ele orienta os seus alunos para fazer um monte de experimentos. Nas Aham. universidades, geralmente a gente tem uma pequena parcela do nosso tempo que a gente usa para dar aula. Sabe, 10, 20, 30% do nosso tempo é dando aula. Então, quando você fala que é professor, você atua mais como professor orientando as pessoas a aprenderem a ser cientistas, né, do que qualquer outra coisa. Então, essa é uma vertente. Outra vertente bastante forte que tem nessa profissão são os alunos que se graduam e vão dar aula em universidades particulares ou vão dar aula em colégios, sabe? Então, também tem, que aí já é um dia a dia um pouco diferente, que ele está mais voltado para dar aula. O professor que está numa escola de ensino médio, ensino fundamental, ele não faz pesquisa, né, como a gente. Então, ele vai mais para esse caminho. Mas o legal da biologia é que, fora essas duas vertentes, que talvez sejam as mais conhecidas, as mais comuns, a gente tem um biólogo atuando nas mais diversas áreas, certo? Então, quando eu digo que um professor da universidade, eu faço pesquisa com biotecnologia de plantas. Mas aí você tem pessoas que estudam os mais diversos campos do conhecimento, né? Tem professor que estuda evolução de borboleta, evolução de baleia, tem professor que estuda, sabe, desenvolvimento de novas drogas contra o câncer, novos tratamentos para a Covid. Então, o que você imaginar que seja associado com vida, inclusive na área médica, o biólogo também atua, Olha, certo? Então, ele tem um campo assim, qualquer pergunta biológica importante de qualquer bicho, de qualquer coisa que voa, rasteja ou caminha, um biólogo ele pode atuar, certo? Então a gente tem também biólogos que podem. Uma coisa que eu acho que é bastante interessante, Renata, é que nas universidades que têm um fundo de pesquisa assim forte, uma tradição forte de pesquisa, o que a gente percebe é que os alunos eles têm uma característica muito interessante, que é aquela capacidade de questionar as coisas. Como que eu posso fazer melhor? Como eu posso entender melhor um processo? E isso acaba gerando uma competência quando ele aprende a fazer as perguntas certas e testar as hipóteses, testar como saber se ele está certo ou ele está errado, sabe? Assim, um biólogo, um cientista, assim, fake news é a coisa mais odiosa que a gente pode encontrar, certo? Então, o, o cientista é aquela pessoa que ele está em busca de saber se aquele pensamento que ele tem na cabeça está certo ou está errado. Até que prova em contrário, ele acha que está certo. Então a gente tem que fazer muito experimento. E uma coisa que a gente percebe quando as pessoas aprendem a raciocinar direito sobre isso daí, sobre como saber se eu estou certo ou eu estou errado, porque você sempre parte do princípio que você pode estar errado. Isso é certeza. uhum. Você pode estar errado. Quando as pessoas têm essa capacidade de buscar informação, reunir informação, vislumbrar onde que está faltando alguma peça de informação, elas também acabam adquirindo, Renata, a capacidade de repente, desenvolver novos produtos. Então é uma coisa bacana que essas pessoas elas podem passar a produzir algo que pode entrar numa linha de produção de uma empresa. Então elas podem trabalhar em empresa também. Elas podem Uma coisa que é inovar. super bacana que está cada vez mais. Exatamente, uma das Uhum. coisas mais interessantes que está acontecendo, que a gente percebe, que agora está ficando mais e mais forte, é que os nossos alunos na Unicamp, eles estão percebendo que eles não só podem se empregar nas empresas, mas eles podem criar empresas. E essa é uma das áreas que eu mais curto dentro da biologia, que é o empreendedorismo, que não é uma coisa muito difundida, né? Então, essa parte de criar empresas é muito bacana também. Então, tem todo esse leque, Renato, assim, de muitas coisas que um biólogo pode fazer e, inclusive, criar sua própria empresa. Ai, que bacana. Então, quando você diz que é especialista em empreendedorismo, é especialista de empreendedorismo na área de biologia. Na área de biologia. Então, Uhum. o que a gente faz ali na Unicamp, da experiência que eu tenho, é que, desde muito cedo, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu tinha um interesse muito grande em colaborar com empresas. Fazer coisas que fosse atender uma demanda de uma empresa. Certo? E aí você começa a entender melhor como que a empresa funciona. Porque dentro da biologia a gente não aprende isso. Certo? Você aprende a ser um cientista. Você aprende Uhum. uma quantidade enorme de conhecimento. Mas essa parte de como empreender é algo que na minha geração a gente não teve.
Então, quando eu comecei a entender isso daí, a gente começou a fazer disciplinas que tinham um pouco de empreendedorismo, de mostrar como que funcionava uma empresa, como que se criava uma empresa. Então, a gente acabou, ao longo dos anos, ajudando a criar empresas mesmo. E é uma coisa bacana, depois de uns 2 anos atrás, numa das disciplinas que a gente deu, era assim, até a metade da disciplina, assim, depois de umas 4 semanas, os alunos tinham que apresentar um produto, mas podia ser qualquer coisa, certo? Qualquer coisa. Uhum. Eles tinham que ter arrumado o cliente, tinham que ter vendido aquilo lá. Então foi um negócio super bacana que cada um, teve pessoas que fizeram caneca, pessoas que fizeram chaveiro, uns crachá, assim, era qualquer coisa, porque era um espaço curto, um tempo muito curto. Mas teve um grupo que resolveu fazer um produto que a gente usa muito em laboratório. Sabe, eu acho que a gente consegue fazer. Eu falei, nossa, o tempo é super curto. Eu falei, não, mas a gente consegue, nós já estamos meio encaminhados. Aí apresentaram um negócio, Renato, foi fantástico, porque nós, na universidade, nós começamos a usar o produto dos alunos daquela disciplina. E eles ficaram tão empolgados que eles criaram uma empresa. A Olha, partir daquela ideia que eles chegaram na disciplina sem saber o que fazer e viram o potencial que tem. Então, eu acho que realmente nós temos alunos que são super capacitados, super inteligentes, super bons. Mas você precisa ensinar algum caminhozinho ali, ou alterar algum circuitozinho aqui na cabeça, para que a pessoa pense, puxa, eu consigo criar uma empresa, eu consigo produzir alguma coisa que, nossa, meu professor vai usar. E realmente, para você ter uma ideia, eles produziram esse produto deles, sim, uma gotinha dele, uma gotinha mesmo, custava uns R$ 3.000. nossa, E eles conseguiam vender aquilo por R$ 250. Porque eles conseguiram um jeito de fazer o negócio lá, então eles inundaram a universidade com aquilo lá, era um produto de super boa qualidade. E que agora bacana. estão aí, criaram empresas, se associaram com outra em São Paulo, etc. Então é um caminho assim que você percebe que empreender, criar empresas, não é um negócio fácil, mas ele é bem possível. Ou seja, é uma carreira, é uma profissão que te proporciona ganhos financeiros até bons, né? Dependendo do que para professores talvez tenha um teto, um limite, mas para quem for empreender, criar, inovar ou trabalhar em empresa, como que funciona essa parte de ganhos e retornos financeiros dessa área em específico? Olha, Renata, o salário dos professores aqui no Brasil, ele é um salário que ele está desalinhado com o resto do mundo desenvolvido, certo? Uhum. Então, os professores aqui, do ensino médio, fundamental, eles não ganham tão bem quanto eles deveriam, certo? Mas um professor de universidade pública, particular, ele tem um padrão de vida assim que eu considero que para a média do Brasil ela é fantástica, certo? Você Uhum. vai começar com 8, 9 mil reais e você pode chegar até no salário do governador, que é o teto nosso, né? Mas quem vai empreender, aí não, aí a pessoa, os ganhos são assim, limitados, é uma empresa. É. Só que a gente também não pode se enganar que o caminho do empreendedor não é para fracos. O caminho do empreendedor é para quem realmente tem muita vontade de empreender, porque ele vai se deparar com diversas dificuldades, certo? Porque não é fácil você criar uma empresa no Brasil. Se você quiser criar uma empresa totalmente regularizada para fazer pipoca, você vai ver o inferno que é aqui no Brasil para você criar qualquer coisa, qualquer empresa. Então, nessas áreas de tecnologia não é diferente, certo? Então, é bastante complicado. Então, empreender, a gente tem alguns casos de sucesso, nós temos empresas derivadas feitas criadas por alunos da Unicamp, da biologia, eles fazem vídeos sobre animais, eles fazem vídeo de eventos, eles acabaram que eles tinham uma facilidade com tirar fotos, filmar para as pesquisas deles, eles acabaram levando isso para frente, certo? Então, realmente, quando você vai para a área de empresa, os ganhos eles são bastante significativos, potenciais. Mas eu reforço, não é uma coisa assim, puxa, você estralou o dedo, você está com uma super ideia na Uhum. mão. Mas, por outro lado, Renato, olha, eu acho que as pessoas que resolvem empreender para fazer uma empresa de base tecnológica que vai produzir algum produto de alto valor agregado, uma nova droga para tratar alguma praga, câncer, qualquer coisa assim, essas pessoas elas vão estar criando empresas que vão gerar empregos de alta renda. A quantidade de empresas de base tecnológica no Brasil ela é muito, muito, muito pequena. A gente não tem noção de quão pequena é
a rede de empresas que realmente desenvolve produtos inovadores, sabe? Então, Interessante. eu acho que o que mais me estimula quando eu estou trabalhando nessa área de empreendedorismo, na biologia, é essa possibilidade dessa geração realmente ser capaz de criar coisas novas, criar novas empresas que vão exportar, que vão gerar novos empregos de um rendimento bem alto. Isso é um negócio bacana, porque realmente, até agora, o Brasil não deslanchou nisso daí. Nós não temos uma base tecnológica super forte, sabe? Em alguns setores, assim, bem isolados, a gente está bem. Mas, na maior parte dos casos, a gente está precisando criar essas empresas. Então, campo tem para criar empresas aqui. E nós temos bastante facilidade aqui no estado de São Paulo para criar empresas de base tecnológica. Uhum. Tem bastante. Nós temos fundações aí do governo do estado que eles colocam bastante dinheiro a fundo perdido. Olha, basta a ideia ter um componente de inovação e você consegue recursos para você começar a alavancar a sua empresa. Bom saber. Bom que você está colocando aqui, as pessoas que vão assistir vão saber disso. Quem sabe, né, essa nova geração se interesse mais por este tema, porque até devido à Covid, à pandemia, a gente viu um crescimento no interesse dessa área, né, da Exato. saúde. Eu achei isso fenomenal. Quem sabe essa geração vem ajudar o Brasil, então, a crescer e nesse sentido. E aí eu queria até, quando você falou, o biólogo ele pode trabalhar até com doenças, desenvolver alguma coisa, é um pouco parecido com a biomedicina ou não? Porque muitas pessoas estão falando, né? Eu tô sentindo interesse também de alguns jovens pela biomedicina, que são aqueles que trabalham em pesquisas em laboratórios, né? Tem alguma coisa a ver também ou não? Tem sim, tem sim. Se você imaginar o biólogo, se ele, alguém no nosso Instituto de Biologia, nós temos pessoas que trabalham, por exemplo, com estudar câncer de bexiga. Então, Uhum, qualquer biólogo que estiver ali dentro do instituto, ele pode entrar num laboratório desse, conversar com o professor e começar a fazer pesquisa nessas áreas na área de biomédicos, de biomedicina, sem dúvida nenhuma, certo? legal. Então, eu acho que tanto o biomédico como o biólogo, eles têm habilidades e capacidades para isso daí. O que a gente recomenda, Renata, é que se, se a pessoa ela tem que ter alguma clareza de qual que é o caminho que ela vai seguir depois que ela terminar a universidade. Porque se ela quer se ela pensa assim, não, eu quero ser professor de biologia. Então tá, então você tem um leque de universidades que vão te dar, de faculdades que vão te dar essa formação. Mas fala assim, não, eu quero ser um pesquisador, eu quero ser um cientista, pode ser numa empresa ou dentro de uma universidade, que vai trabalhar com câncer, que vai trabalhar com biotecnologia de plantas. Então, aí você tem que escolher muito bem em qual universidade você vai entrar. Porque tem que ser uma universidade que tem uma tradição de pesquisa forte. Porque se você fizer uma universidade que os professores não são cientistas, a sua formação ela não vai ser tão boa quanto a que você poderia obter numa universidade em que todos os professores são pesquisadores, como é o caso da Unicamp. Certo? Lá todo mundo, você não tem escolha, você tem que ser professor e pesquisador. Então, você tem que publicar nas melhores revistas do mundo, você tem que participar de congressos internacionais, você tem que ser uma pessoa realmente bastante habilitada naquele setor que você escolheu. Você é livre para escolher qualquer setor. Você pode trabalhar com evolução de asa de borboleta, você pode trabalhar com biotecnologia de planta, com genética de câncer, você pode trabalhar com evolução de ecossistemas como a Amazônia, você escolhe. Mas se você escolheu, trate de ser bom naquilo. Certo? E ao ser bom naquilo que a gente faz, a gente acaba dando uma formação boa para os nossos estudantes também. Então é uma questão que você tem que saber mais ou menos onde você quer se encaixar, para Para você escolher a saber universidade. qual universidade você vai escolher. Inclusive, era um tema que eu ia te perguntar, e você já respondeu, né, sobre a universidade. Então, tem diferença, assim, o jovem, ele tem que buscar essa informação sobre não só grade curricular, mas sim dos professores, né, da instituição, e qual que é a vertente, né, desse curso, se ele é mais para pesquisa, se ele é mais para educação. E existe essa diferença nas Isso. universidades, né? Muito bom Tem saber. essa diferença, ela é super importante, que ela vai te dar uma bagagem de formação assim, de diferentes níveis. Porque numa universidade que faz pesquisa, o aluno, enquanto ele está na graduação, ele pode entrar num laboratório de pesquisa e fazer pesquisa, o que a gente chama de iniciação científica.
Nós Uhum. temos alunos de iniciação excelentes, que eles estão fazendo pesquisa bem dura mesmo, bem bacana. Agora, mas vamos imaginar que tem alguém assistindo a gente aqui que entrou na universidade que, puxa, não tem quase pesquisa nenhuma. E ele resolveu lá que ele quer ser pesquisador. Que alternativa ele tem? A alternativa que ele tem é fazer um curso de pós-graduação, certo? Você tem Interessante. pós-graduação em genética de planta, genética animal, genética... Você tem pós-graduação em todas as áreas, certo? Aí ele pode, de uma universidade que não tem uma tradição em pesquisa, ser um aluno de pós-graduação em outra universidade. Então, no nosso laboratório, a gente tem alunos de várias universidades ao redor do Brasil e outros países aqui da América Latina, certo? Então, é possível fazer isso também. Só que, então, você vai ter que andar mais rápido depois que você se graduar. Porque a pós-graduação para uma pessoa que não teve muita vivência em laboratórios, ela é mais difícil. Uhum. É mais difícil você ingressar na pós-graduação, porque toda pós-graduação ela tem um exame, então é uma coisa trivial. Mas não é o fim do mundo, sabe? Então você sempre pode, se você não se graduou numa universidade topo de linha, que faz muita pesquisa, você pode ir por esse caminho também. Muito bom, muito bom. E a pessoa que escolhe fazer, né, a biologia, né? Opa, mexi aqui. Qual que é mais ou menos o perfil assim da pessoa para escolher trabalhar nessa área? Por exemplo, tem que ser uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de ler, mais ou menos assim o perfil para o jovem se entender se ele se encaixa ou não nessa profissão. Olha, Renata, eu acho que isso começa daquela pergunta inicial, onde a pessoa quer estar depois que ela se formar. Então, isso vai afunilar as coisas de tal forma que, por exemplo, para entrar numa universidade que tem muita pesquisa, essas universidades mais importantes aqui do Brasil, o vestibular ele é muito concorrido, certo? Ele é muito concorrido. E aí a pessoa tem que ser uma pessoa super estudiosa, certo? Mas o perfil geral do biólogo é aquela pessoa que tem muita curiosidade em entender os processos dos seres vivos. Sabe? Ele tem que ter aquela curiosidade se ele já teve uma pessoa na família que teve diabetes, se complicou, ele quer entender como é que é o diabetes, como é que pode curar aquilo ali. Ou ele pode ser uma pessoa que ele adora animais e ele quer entender melhor como é que é o ciclo de vida desses animais. Então, ele tem que ter aquela curiosidade. Ele tem que ter aquela curiosidade, certo? Mas, até um tempo atrás, não é que a gente acreditava, os alunos que entravam, eles tinham todos uma cabeça assim, eu vou virar pesquisador, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou virar um pesquisador. Aí agora a gente está mostrando para eles, assim, você quer fazer, de repente montar uma empresa, então agora a gente tem um leque maior de pessoas, assim, de ambições, vamos dizer assim, de planejamento de carreira dentro dos alunos que iniciam a graduação. Mas, essencialmente, não tem como escapar, Renata. Se a pessoa que entrar numa universidade topo de linha, ela vai ter que estudar muito, porque os cursos são muito pesados. Nós temos uma tradição aqui no Brasil de dar aula pra caramba para esses alunos. A gente quase não deixa eles respirarem, Nossa. sabe? Então é bem pesado mesmo. Então E por isso que se não tem como transformam fugir. em profissionais maravilhosos, né? Provavelmente não tem nenhum que não seja competente, né? Não tem segredo, né? Não tem Uhum. segredo. Você quer jogar bem, você tem que treinar. Você quer ser um bom profissional, você tem que trabalhar bastante. Não tem como. Legal. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, né? Que eu vi na sua descrição que é especialista em biotecnologia. Então, é biologia e o que é a biotecnologia? É a biologia com a tecnologia? O que a tecnologia entra aí na biologia? Como que funciona, por Ah, curiosidade? então, na biotecnologia, assim, num sentido bem amplo, a gente tenta modificar os processos biológicos para produzir alguma coisa útil para o ser humano, certo? Então, por exemplo, a gente, um tempo atrás, um aluno de doutorado meu, a gente fez planta de tabaco, de fumo, que produzia uma proteína que poderia ser usada para vacina para tuberculose. Normalmente, como é que o pessoal faz a vacina? Eles cultivam o agente patogênico, lá, o bacilo da tuberculose, que é super perigoso, então tem que ser cultivado em umas condições super complexas, e aí eles extraem os produtos ali que vão servir para fazer vacina.
Então, o que a gente pensou a gente sabe que produto que eles extraem. Nós conseguimos fazer uma planta de tabaco produzir aquele composto em particular que só é encontrado no bacilo da tuberculose. Então, por engenharia genética, a gente consegue fazer milagres, sabe? Então, a gente conseguiu meio que, é como se você imaginasse, assim, a grosso modo, cruzar um bacilo da tuberculose com uma planta de tabaco. Quer dizer, isso não vai acontecer nunca na natureza, mas em laboratório a gente consegue fazer essas coisas bem diferentes. Então, a gente colocou uma planta de tabaco para produzir um produto que pode ser utilizado para fazer vacina para tuberculose. Isso é um exemplo de biotecnologia. Você Uhum. pode ter uma planta que você faça ela ficar mais tolerante à seca. Então, você usou um processo para fazer uma modificação no ser vivo que tornou ele mais útil para aquilo que você estava se planejando enquanto pensando como um agricultor, como um médico, como uma empresa farmacêutica, sabe? Então, biotecnologia é você introduzir modificações nos seres vivos para que eles acabem tendo uma performance que é melhor. Você pode ter planta que precisa de menos agrotóxico, planta que precisa de menos adubo, sabe? Ou fazer vacina para alguma coisa. Então, isso tudo envolve biotecnologia. Nossa, fantástico. Estou adorando saber de tudo isso. Eu adoro essas entrevistas porque a gente pensa que conhece um pouco das profissões, mas aí quando vê a fundo como elas são, é muito gostoso assim aprender e saber que é muito mais do que aquilo que a gente sabe, aquele básico que a gente sabe, né? Então, quanta informação rica aqui para quem quer estudar, e eu vejo que hoje em dia esse tema, né, de saúde, de vida, de bio, né, tá tão forte e evidência. E aí eu queria aproveitar para perguntar como que é então essa carreira, assim, alguém que estudou aqui no Brasil para trabalhar fora teria oportunidades ou também talvez seria interessante estudar fora para complementar um pouquinho dessa relação entre fora, né, fora do Brasil e aqui no Brasil, as oportunidades. Olha, Renato, foi interessante você perguntar isso, porque, olha só, ah, até na época que eu comecei a fazer o doutorado, era muito comum a gente ter nossos alunos fazendo doutorado fora. Certo? Então, a pessoa terminava a graduação aqui e ia fazer uma especialização fora. Mas aí as coisas evoluíram tanto aqui no Brasil que não é muito comum você ter um aluno nosso que vai fazer pós-graduação fora, direto. O que a gente tem é que quando a pessoa está fazendo pós-graduação aqui, ela passa, geralmente todos os nossos alunos passam um ano fora em algum laboratório lá para fazer uma parte do trabalho, mas a maior parte do trabalho é feita aqui. Então é bem comum nas universidades que fazem pesquisa que os nossos alunos, nossos pós-graduandos, já terminou graduação, está fazendo uma pós-graduação, fazendo doutorado, ele passa um tempo fora. Normal, é muito comum que os nossos alunos já graduados, que já têm não só graduação, mas têm um doutorado também, é muito comum você ver aluno nosso indo trabalhar em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, certo? Então é bem comum. Então, uma formação sólida aqui é uma formação sólida, compatível com qualquer universidade lá fora. Os nossos doutorandos que terminam a pós-graduação, assim, eles são, você fala assim, esse cara produziu bastante, essa menina produziu demais. Ela é compatível, a formação dela é compatível com qualquer canto do mundo. Então, as oportunidades de emprego para eles são bastante grandes fora também. O que, de certa forma, é uma pena para nós, certo? A gente gostaria que esses nossos alunos ficassem aqui, mas as escolhas, né, são de cada um. Então, é possível. Os nossos alunos que terminam a graduação, até onde eu sei, não é muito comum eles conseguirem emprego lá fora. Geralmente, eles tentam fazer uma pós-graduação aqui, aí ele se capacita realmente, ele fica aquele profissional altamente especializado, e esse profissional altamente especializado, ele tem mais chance de conseguir um visto permanente, um visto de trabalho, coisas assim. Certo? Mas ir Entendi. para fora, Renata, é super comum. Praticamente todos os nossos alunos vão. Tanto que quando a gente vai ter um concurso aqui na Unicamp para contratar professor, se a pessoa não tiver tido experiência lá fora, esquece, ele nem entra. Ele nem Olha. consegue prestar o concurso. Porque é exigido que a gente tenha uma experiência no exterior. Ou seja, então assim, até ele se tornar um profissional e que esteja
num nível já de estar trabalhando, ou lá fora ou aqui, e mais consistente, demora um pouco de tempo, porque não seria só uma graduação, né? É uma profissão que tem que ter uma pós-graduação, um doutorado, que quanto mais, né, vai ser mais reconhecido, ou vai ter mais oportunidades. É, você tem oportunidades de emprego quando você está graduado, as oportunidades não são muitas, assim, você tem, se você for pensar como um aluno que acabou de se formar agora e vai ser professor numa escola pública, então você tem um leque de opções aí, sem dúvida nenhuma. Mas, como eu te falei, para trabalhar em empresas, geralmente, o que a gente observa é que os alunos eles tendem a se especializar. Ou ele faz um mestrado, ou ele faz um mestrado e doutorado, mas para ele conseguir entrar como professor numa universidade pública, ele tem que ter feito doutorado, pós-doutorado, então é uma dedicação assim gigantesca para você conseguir entrar numa universidade como professor. Agora, para criar empresa, não. Ele precisa estar graduado, que aí ele consegue, vai ficar mais fácil. E ele consegue emprego em empresas, nas poucas empresas que a gente tem dessa área mais tecnológica, os biólogos eles conseguem emprego, certo? Mas geralmente, Renata, para você crescer dentro de uma empresa, as empresas demandam uma formação mais especializada, Uhum. certo? Então é muito comum, no nosso caso, a gente ter ex-alunos nossos que foram para as empresas, saem das empresas para fazer pós-graduação e voltam para lá, certo? Porque sem um título de doutor, em várias empresas dessas de base tecnológica, para você ir subindo na hierarquia, é difícil você subir sem ter uma qualificação melhor, sabe? Em alguns casos, você vai para MBA, você faz alguns cursos nessa área mais de economia, né? Mas, no geral, os alunos, eles fazem pós-graduação, sim. Muito bom. Nossa, muito bacana. Então, a opção também não de empreender e abrir né, uma empresa nova, com uma inovação, mas também de fazer uma carreira em uma empresa da área, né? Então, por exemplo, Isso, daria para exatamente. ele entrar como, acho que, me corrija, um técnico, um cargo mais, não sei, inicial, e aí depois ele viraria um coordenador, um gerente, um diretor, poderia chegar, um biólogo poderia chegar a ser nesse nível de ser o diretor dessa área da empresa, por exemplo, ele conseguiria galgar cargos empresariais. Sem dúvida, exatamente essa a ideia, Renato. Por exemplo, a gente já teve alunos nossos que estavam na graduação, foram contratados como técnicos. A gente já teve aluno que estava terminando doutorado e foi contratado já num nível um pouco mais elevado. E nós já tínhamos aluna que era pós-doutoranda, que já tinha feito doutorado, já tinha mais experiência, ele entrou como já gerente de projetos, essas coisas, sabe? Então, você percebe que tem uma gradação ali. Nossa, fantástico. Tem algumas pessoas fazendo pergunta, como é que você Olha, lida para com... mim tinha parado de rodar aqui o. Deixa eu ver, peraí só um pouquinho. Sem querer, eu cliquei aqui. Eu até estava sentindo falta das perguntas e que parou de rodar para mim aqui os comentários, não sei por quê. Quem que, quem que fez pergunta? Olha, a Fabi Passe perguntou se as universidades auxiliam o aluno a ir para fora. Isso, a Fabiola, minha irmã. Respondendo essa pergunta, Isso. então, Fabiola, olha, as universidades, elas ajudam no seguinte sentido. Por exemplo, todos os nossos alunos que estão fazendo pós-graduação, que estão fazendo alguma pesquisa dentro da universidade para virar um mestre ou virar um doutor, ele desenvolveu um conhecimento novo, eles recebem bolsa do governo do estado ou do governo federal. E para ir para fora, todo o gasto dele, inclusive de passagem, seguro saúde, etc., é tudo pago pelo governo, certo? Então, realmente, as pessoas que têm essa opção de ficar um ano fora, por exemplo, elas vão com bolsas totalmente custeadas pelo governo brasileiro. Em alguns casos, o que a gente observa é que, por exemplo, no caso de uma aluna minha, ela se graduou aqui na Unicamp, fez doutorado comigo,
E uma parte do doutorado dela ela fez no Canadá. E quando ela voltou para cá, trabalhou mais um tempo aqui, e aí o pessoal lá do Canadá chamou ela de volta. Eles tinham uma bolsa de pós-doutorado lá do Canadá para ela trabalhar lá. Ela trabalhou numa uma empresa nova lá também. Então, tem vários leques, mas realmente a formação no exterior, ela é para ser custeada com recursos aqui do governo, certo? Mas eu reforço, a gente quer custear esses alunos para que eles voltem aqui, fiquem aqui, criem empresa, etc. Mas algumas vezes é do livre-arbítrio de cada um, né? Essas pessoas acabam indo Uhum. para fora e ficando por lá. Não, é excelente. Essa pergunta foi excelente, porque assim, não significa que ele tem que estudar muito, mas ele não vai receber alguma remuneração para isso, né? Então, enquanto ele está fazendo lá o doutorado ou o pós-doc, ele está sendo remunerado. Então, ele não é Sim, algo que sim, ele sim, vai sim, ter sim. que ficar estudando, estudando só para depois começar a ter o retorno financeiro. É, ele desde o começo da pós-graduação, ele recebe dinheiro para estudar, certo? Ele recebe dinheiro para estudar. Mas o dinheiro não é muito, não. Uhum, Sim, uma bolsa de mestrado está por volta de R$ 2.000, doutorado perto de uns 4.000, então não é uma quantidade de dinheiro absurda, mas os alunos, é, a pós-graduação, ela funciona como um investimento de carreira. uhum. Você está ganhando para você aumentar a sua qualificação profissional. Isso que é importante as pessoas saberem. Então, você não consegue ficar ali na pós-graduação e você enriquecer ali naquele período que você está na pós-graduação, sabe? Mas o que eu acho interessante esse incentivo, que por mais que não seja algo, um valor muito alto, mas para quem é jovem, está começando a estudar, que nunca recebeu nada, nunca teve um salário, de repente 2.000, 4.000, já consiga incentivá-los a continuar e Sim. até se formar e depois, dali para frente, batalhar para ter mais, né? Então, eu acho que assim, até em outras profissões que quem está estudando faz, eles procuram estágios, e os estágios também geralmente não remuneram tão alto assim, né, com valores tão altos. Então, eu acho muito bacana, porque você continua estudando e está recebendo um apoio, né, um incentivo para terminar, né, para continuar e não desistir. Então, mesmo que não seja um valor muito alto, acho que, mas para os jovens já é algo para se considerar. Quando eles falam, eu vou fazer um Yes. estágio, né, geralmente quem está no início fala, nossa, eu vou ganhar 2.000 no estágio, acha bom, né? Talvez mais para frente ele vai ver que ele vai ganhar muito mais do que isso, mas eu acho que é um bom incentivo falar desses valores aqui para eles, né? Eu acho que sim, Renata. É- sim, sim, é importante, sem dúvida, mas a pessoa ela tem que ter noção, especular bem com os colegas, com quem está fazendo a pós-graduação, etc. Porque às vezes a pessoa chega com uma perspectiva que logo, logo ela vai estar ganhando R$ 10.000. E não é assim, não é Uhum. assim. Então, o caminho para você chegar nesses salários mais altos, ele é um caminho árduo. Certo? Tem profissões, analista de sistema, o pessoal que faz computação, eles já saem ganhando bem mais do que um biólogo, porque a demanda por esses profissionais ela é maior. Certo? Então, por isso que eu te falei, a pessoa que tem dentro dela aquela vontade de estudar os seres vivos, etc., esse é o caminho para ela. Agora, se ela está pensando, não, eu vou me formar na graduação, vai ter um monte de empresa me procurando, me oferecendo um salário de 8, 10 mil reais, não, repense. Uhum. Repense, porque o caminho de um biólogo de sucesso ele é mais árduo. Certo? Não é um caminho fácil, não. Certo? Uhum. Mas a gente tem como eu te falei, tem os casos daqueles alunos que estão terminando a graduação ou mal começaram a pós-graduação, já estão com a empresa montada. Então, tudo Tudo é vai uma depender, questão de né? você conseguir ter clareza de onde você quer chegar e você saber que existem essas possibilidades. Isso é fundamental. E as Porque tem um monte de escolhas, né? universidade, Renata, que não explica isso para os alunos, sabe? Você pode fazer outras coisas. Então, aí a formação deles acaba ficando um pouquinho mais restrita. Né? Uhum. Nossa, excelente, excelente. E a Unicamp, se não for a melhor, é uma das melhores, né? Para essa É, profissão, né? a Unicamp ela tem
um diferencial, Renata, que me orgulha bastante, é que nós temos uma capacidade de interagir com a empresa que nenhuma outra universidade no Brasil tem. A gente interage bastante com a empresa. Nossos alunos, eles criam muitas empresas. Nós temos empresas filhas da Unicamp, são mais de 1.000 empresas que estão ativas agora. Elas geram bilhões e bilhões de reais de retorno para a universidade, para o Brasil inteiro o ano todo, né? Então, você vê a pessoa que é o criador do iFood, o Fabrício Blois, é ex-aluno da Unicamp, certo? Nós temos vários outros exemplos aí de pessoas que criaram empresas que têm um sucesso enorme. Então, a capacidade nossa de interagir com a empresa, não só na área de biologia, né, mas nas diversas outras áreas, ela é bastante grande. Então, realmente, a gente considera isso um diferencial. É uma forma da gente retribuir para a sociedade o dinheiro que a sociedade coloca dentro da gente, né? Então, a gente tem que, na medida que nossos ex-alunos criam empresas, eles estão gerando riqueza, estão empregando pessoas. Então, é um círculo virtuoso, né, que é muito interessante a gente se manter. Nossa, excelente, perfeito. Nossa, que papo gostoso, explicou tanta coisa. Eu espero que esse vídeo vá para muitos jovens. Eu acho que às vezes pode acontecer de quem nem estava se interessando por biologia e agora se interesse, porque você falou tanta coisa aqui, tão bacana, tão interessante e cativa, né? Até eu fiquei assim, nossa, que delícia! Apesar dos desafios, da dedicação, de tudo, mas, nossa, que tudo, assim, muito legal, muito bonito, assim, de saber, muito bom. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, eu não vi se passou. Deixa eu só dar mais uma rodadinha para ver se teve outra pergunta no meio do caminho, que o meu parou de rodar aqui. Ó, o pessoal falando parabéns, maravilha. Bom, pessoal, se alguém fez alguma pergunta e quiser repetir, porque o meu aqui está com algum probleminha, está travado. Acho que não, se alguém quiser perguntar agora, mas se não quiser perguntar agora, você que está assistindo essa live e não está ao vivo, ao orgulho da nossa Unicamp, muito bom. Você que nós, né, estamos falando aqui de Campinas, eu e o Marcelo somos vizinhos aqui, então, de Barão Geraldo, onde fica a cidade universitária, a Unicamp, então somos praticamente vizinhos da Unicamp, né? Então é um orgulho mesmo. E quem estiver assistindo depois daqui, do ao vivo, né, esse vídeo gravado, e quiser fazer alguma pergunta, me mande pelo direct do Instagram, ou pelo meu WhatsApp, ou pelo Messenger, e eu repasso a sua dúvida para o Marcelo e devolvo a resposta. Nossa, foi muito gostoso. Eu acho que já acabamos por aqui, não sei se você quer colocar mais alguma coisa, passar, acho que já, né, abrangemos tudo, né? Olha, Renata, a mensagem que eu gostaria de deixar fechando é o seguinte, olha, independente de qual carreira que você vai seguir, independente mesmo, se você conseguir criar coisas novas que vão gerar mais empregos, que vão gerar mais riqueza para o país, que vão deixar a gente num outro patamar tecnológico, você vai estar fazendo um bem tão grande para a geração atual, para gerações futuras, que vocês não têm noção, sabe? Realmente, o futuro nosso como nação, ele depende, todo mundo sabe disso, ele depende da nossa capacidade de gerar coisas novas. E a gente precisa muito de vocês para que a gente possa elevar o patamar que a gente está e a gente ficar uma nação bem desenvolvida, com riqueza para todo mundo, com bem-estar para todo mundo. Com certeza a gente vai ter mais gente feliz se vocês tomarem essa decisão. Linda mensagem. Tenho fé nessa garotada que vem por aí e tomara que tudo isso aconteça. Então, mais uma vez, gratidão. Muito obrigada. Nossa, foi muito gostoso esse bate-papo. Vou divulgar para todo mundo. Se você também puder divulgar, vai ficar gravado aqui no IGTV e no meu canal do YouTube. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Aqui mais um comentário. Isso, devolver ao bem comum. É excelente, isso mesmo. Boa noite, então. Obrigada mesmo, pessoal. Qualquer dúvida, mandem para mim. Beijos para todos. Até mais, até a próxima.
Tchau, tchau. Tchau. Tchau.